Bom dia, gente. Estamos aqui novamente para o segundo dia da nossa 8ª jornada científica de distrofia muscular de Duchenne e Novos Horizontes. Hoje nós estaremos falando sobre o consenso de cuidados. E para coordenar esse dia de hoje, esse trabalho de hoje, convidei a doutora Marta Moreira, do Instituto Fernandes Figueira. Muito obrigada, Marta, por estar conosco. É um prazer imenso sempre poder contar com a sua colaboração, com a sua ajuda e com o seu saber, né? Então, hoje nós teremos aqui 2 pessoas, além da doutora Marta, para falar um pouquinho para nós. Esse evento ele é um evento constituído, né, com a ADB, Aliança de Distrofia Brasil, e a ACADIM, Associação Carioca de Distrofia Muscular. Eu sou Maria Clara, presidente da ACADIM, e agradeço a vocês por estarem conosco. E vamos para mais um dia do nosso trabalho. Lembrando que esse evento tem o apoio da ABRATO, da Associação Brasileira de Terapia Ocupacional, e da ATOERJ, Associação de Terapia Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Passo a palavra para a Marta, que vai dar continuidade ao nosso evento. Bom dia a todas, a Clarinha, que eu vou chamar de Clarinha, Clarita, pela proximidade, pelo carinho, pelo respeito, por todo o trabalho que ela desenvolve, de mobilização, de acolhimento, na competência técnica, no advocacy, né, que ela sabe fazer muito bem, junto aos diversos cenários legislativos, junto aos profissionais de saúde, aos quais humildemente eu me incluo, né? Eu preciso dizer que eu aprendo muito com Clara, muito com os membros da associação, e a cada convite eu não posso recusar. Então, o meu papel hoje é simplesmente mediar, né, uma conversa extremamente qualificada. Eu vou estar acompanhada, né, por 2 doutoras, né, a doutora Ana, a doutora Clarice. Eu vou trazê-las para junto de mim, né, para que cada uma delas possa se apresentar da forma como elas acham melhor se apresentar. Eu me apresento rapidamente, eu sou do Instituto Fernandes Figueira Fiocruz, sou psicóloga de formação, então eu estou aqui nesse momento recebendo, né, o convite para a mediação dessa conversa, e convido aqui para que a gente possa ver que a dinâmica do nosso encontro hoje vai ser a seguinte: eu peço para a doutora, né, Clarice e doutora Ana se apresentarem. Depois que elas fizerem uma apresentação delas, dizendo quem elas são, a formação, a forma como elas quiserem, né? Depois a gente vai pedir para que primeiro a doutora Clarice fale e depois a doutora Ana, logo em seguida, tá? A gente imaginou essa dinâmica para que vocês possam ir guardando as perguntas, porque pode ser que a partir da fala da doutora Clarice, algumas questões possam vir a ser respondidas por doutora Ana, né? Então é importante que a gente possa, né, estar escutando com calma. Se alguém tiver um bloquinho de anotações, quiser anotar, quiser colocar as perguntas no YouTube, elas chegarão até mim para que eu possa passar às 2 doutoras, né? E deixar vocês assim numa manhã que seja para vocês e para nós aqui, Clarita, eu, doutora Ana, doutora Clarice, uma manhã de aprendizagem, conhecimento, fortalecimento de laços. Então, é com essas boas-vindas, né, que eu desejo que essa manhã de sábado, tão bonita como amanheceu hoje, seja também assim, um prenúncio de que a gente possa estar se encontrando sempre na força e na potência do aprendizado, porque ele transforma e ele produz na gente uma posição mais ativa frente à situação de saúde que qualquer um de nós pode um dia vir a se encontrar, né? Então, nesse cenário da distrofia muscular, há muito conhecimento produzido, muitos profissionais qualificados sendo formados, mas nós nunca estamos prontos. Nós estamos sempre em formação. Por mais que a gente tenha concluído algum nível de formação, a gente continua se formando, né? Porque a produção do conhecimento, a velocidade com que ela chega,
com que as pesquisas vão acontecendo, com que as práticas clínicas também vão se dando, e a mobilização das associações, isso é importantíssimo dizer. As associações, elas produzem também conhecimento. Então, isso renova o campo, que é o campo aí da produção técnica. A ciência não vive sem a conversa com a população que vai aproveitar o conhecimento científico. Então, tudo que se produz, gente, em termos de ciência, precisa ser entendido como pertencendo às pessoas comuns. A vida comum precisa entender e se apropriar disso, para que a força aí possa vir na crítica e na potência da transformação. Com essas palavras, eu agora vou pedir, né, por favor, Daniel também está responsável pela transmissão, querido, que possa trazer para pertinho de mim, que eu também fico menos sozinha, né? As doutoras Ana, doutora Clarice, e que vou pedir primeiro para a doutora Ana se apresentar pela ordem alfabética, depois a doutora Clarice, mas aí na hora da apresentação eu vou pedir para a doutora Clarice começar e a doutora Ana vir depois, tá? Que a gente combinou isso antes de encontrar vocês agora. Bom dia, tá? Bom dia. Acho que realmente começamos muito bem final de semana, com um grupo tão lindo e tão focado numa doença rara. Então, é um grupo raro. Como a Marta falou, a gente vai trocar muitas informações e essa troca vai fazer com que o nosso lidar com o paciente raro ele seja melhor. Então, hoje, a gente escolheu para ser um dia de melhorar como profissional e como pessoa. Eu sou médica, cardiologista, responsável pelo ambulatório de cardiopatia em doenças raras do Hospital Universitário Gafreguini, da Unirio. E lá nós atendemos às sextas-feiras pela manhã pacientes de doenças raras, tanto via institucional quanto pelo CISREG. Obrigada, Ana. Linda essa apresentação. Já dá para a gente, assim, né? Um pouquinho lugar, quem é você, né? Boas-vindas, o sorriso da gente. É isso, né? Como que a gente trabalha com as doenças raras, na verdade, não com as doenças, com as pessoas e com as doenças tem, né? Mas chega junto e pode aqui fazer uma conversa boa e afetiva. Eu vou convidar, por favor, a doutora Clarice. Bom dia a todos. Privilégio, um prazer estar aqui. Adoro os convites da Clarinha, realmente são top demais. Obrigada por estar acompanhada de pessoas tão brilhantes, né? Ana Paula, parceirona, Clara, Marta. Muito obrigada pela oportunidade, né, da gente poder conversar. Meu nome é Clarice, eu sou neuropediatra, minha formação é médica, né, graduação, depois pediatria geral, depois neuropediatria, toda no IPPMG da UFRJ. E aí, o meu mestrado em saúde coletiva eu fiz na UERJ, mas depois eu voltei para a UFRJ para fazer o doutorado, e o meu doutorado foi, né, no IPPMG com doenças neuromusculares. A minha tese foi sobre distrofia muscular de Duchenne e hoje eu sou subinvestigadora. Aliás, hoje assim, né, nos últimos 10 anos, eu faço parte da equipe de pesquisa de doenças neuromusculares com a doutora Alexandra Pruffer. Eu sou subinvestigadora na equipe. De novo, né, super feliz de estar aqui com vocês para a gente poder conversar um bocadinho. E aí eu não sei, Marta, já quer que a gente engrene na apresentação? Sim, querida, ótimo, maravilha. É tudo seu, começou. Obrigada. Daniel, você põe para a gente, por favor, a apresentação? Joia. Então, já, né, falei para vocês que eu sou a Clarice, e aí eu tenho uma novidade para vocês. Mais do que falar sobre o consenso brasileiro, eu e a doutora Ana Paula vamos trazer para vocês as atualizações do consenso brasileiro. Pode passar, por favor. Essa é uma declaração de conflito de interesses. Eu já recebi patrocínio para eventos científicos, pesquisa, advisory board, de algumas indústrias farmacêuticas, mas assim, garanto para vocês que isso não vai exercer nenhuma influência científica no conteúdo, né, do que a gente vai conversar hoje. Pode passar, por favor.
E aí eu acho que é bem legal essa linha do tempo, né? A primeira descrição da distrofia muscular de Duchenne, ela foi feita em 1850, mas foi em 1861 que, né, Guilherme Duchenne, ele de fato, ele fala, olha, tem uma doença neuromuscular aqui muito bem definida, cuja história natural é essa daqui, e acomete mais homens, e aí essa distrofia muscular, ele entende que é uma distrofia, né, e aí essa entidade ganha o nome dele, né, distrofia muscular de Duchenne. Dali até a década de 90, né, de 1980, mais ou menos, perdão, pouco se evoluiu em relação ao conhecimento da doença, mas aí na década de 80, né, de 1980, a gente tem aí a descrição do que é o gene da distrofina. Na década seguinte, consegue-se sequenciar esse gene, se entende melhor, né, a herança genética e o porquê, né, do que a gente encontra na história natural da distrofia muscular de Duchenne, mas também pouco se avança em relação ao conhecimento do tratamento. No ano 2000, então, né, assim, a partir do ano 2000, acontece um marco que é fundamental para o tratamento das pessoas com distrofia muscular de Duchenne, que é o entendimento de que o uso do corticoide ele pode atrasar a doença, né, a progressão da doença. Isso assim, foi um marco muito importante, porque pela primeira vez alguma coisa do ponto de vista, né, de tratamento farmacológico aparece aí para atrasar o desenvolvimento, a progressão da distrofia muscular de Duchenne. E a partir daí também fica cada vez mais a quantidade de publicações, né? Cada vez mais você vê a comunidade científica olhando para a distrofia muscular de Duchenne e pensando formas de melhorar a qualidade de vida e sobrevida desses pacientes. Entre 2009 e 2010, existe a publicação do primeiro Consenso Internacional de Cuidados, né? Entre 2010 e 2017, 2018, um boom de pesquisas científicas buscando terapias específicas, né? E aí a gente está falando mesmo de medicamento, principalmente. E aí houve a necessidade, em 2017, 2018, do Brasil se reunir, os experts brasileiros se reunirem e se posicionarem quanto ao que a gente, né, considera o cuidado padrão ouro para distrofia muscular de Duchenne. Tive o prazer de fazer parte, né, desse grupo que escreveu o consenso entre 2017 e 2018. Quando foi no final de 2018, também foi publicado uma atualização do consenso internacional, né, a mesma preocupação que o Brasil teve, a gente via lá no exterior, com essas novidades todas chegando, a gente precisava sentar, conversar e entender o que era consenso, né, de ser oferecido para todo o paciente. E agora, em 2022, passados outros 4 anos da nossa primeira publicação, sentimos novamente a necessidade de sentarmos, conversarmos, pesquisarmos e entendermos, né, se o que a gente estava colocando para a comunidade como cuidado padrão ouro, ainda era o padrão ouro, ou se tinham novidades aí que precisavam de ser atualizadas. Então, assim, essas atualizações de consenso, elas vão ser publicadas bastante em breve. A aprovação para publicação na revista Arquivos, né, de Neuropsiquiatria, ela aconteceu há algumas semanas, então é um artigo que em breve vai estar disponível, né, para leitura de todos. A gente vai fazer um pequeno spoiler e já trazer algumas coisas que estarão nessas atualizações. Pode passar, por favor, Daniel. Obrigada. Então, aqui, ó, o que eu falei para vocês, né? Aqui tem as referências do primeiro consenso internacional, que foi publicado em 2 partes, 2009 e 2010. Pode passar, por favor.
Depois o nosso, né, a nossa referência do consenso brasileiro no cuidado para a pessoa com distrofia muscular de Duchenne, também publicado em 2 partes, a primeira parte em 2017, a segunda parte em 2018. Pode passar, por favor. E aí, logo depois, a atualização do consenso internacional, publicada em 3 partes, também no ano de 2018. Pode passar, por favor. E aí, a metodologia científica que nós utilizamos para fazer o nosso consenso foi muito semelhante à metodologia que foi usada internacionalmente, tá? Que é essa técnica Delphi modificada. O que foi feito? Experts do Brasil inteiro, né, especialistas que tinham aí contato com pesquisa clínica ou uma grande experiência com Duchenne, publicação em Duchenne, ambulatórios específicos, né, tratando de doenças neuromusculares, atendendo a pessoa com Duchenne, foram convidados para fazer parte desse grupo de consenso. E aí foram colocadas perguntas que se entenderam que seriam importantes de serem respondidas no consenso, né? Então, perguntas do tipo: qual a melhor forma de fazer cardioproteção? Quais são os exercícios físicos que são indicados para a pessoa com Duchenne? Existe medicação que atrasa o desenvolvimento da doença? Qual? Como é prescrito? É para todo mundo? Enfim, várias perguntas importantes, né, foram sendo colocadas e nós fomos, então, convidados a fazer, primeiramente, uma revisão de literatura bastante aprofundada e depois sentarmos todos para discutir, né, à luz das evidências científicas e à luz da nossa experiência, o que a gente achava, né, que deveria ser colocado aí como recomendação em consenso para que a gente pudesse ajudar os colegas que trabalham com distrofia muscular de Duchenne, mas em todo o Brasil, a ter ali um norte em relação ao que fazer com seu paciente. Tá? A partir de agora, eu vou já contar para vocês, né, que eu não vou falar sobre diagnóstico, não vou falar sobre cardioproteção e não vou falar sobre o uso de corticoides por um motivo muito legal, porque isso tudo quem vai falar é a professora, né, a doutora Ana Paula. Então, assim, não fiquem ansiosos em relação a isso, pode passar, por favor, porque daqui a pouquinho a Ana Paula vai contar para vocês. Mas aí eu vou começar falando para vocês dos cuidados respiratórios. Em 2017, né, quando a gente publicou o Consenso Brasileiro, o que se falava de cuidados respiratórios, avaliação através de provas de função respiratória, oximetria noturna, fluxo de pico de tosse, polissonografia, uso de medidas de pressão máxima de inspiração e expiração. Em relação às atualizações que agora foram publicadas, não tem nenhuma novidade assim, relevante, né, em relação a essa questão da avaliação do respiratória, mas eu acho que ficou melhor escrito no sentido de estar mais detalhado, tá? Então, eu acho que a atualização, ela trouxe aí um detalhamento das questões também respiratórias, que não tem muita novidade em relação ao consenso anterior, mas eu acho que o detalhamento vai ajudar muito a guiar, né, os colegas que trabalham com distrofia muscular de Duchenne. A indicação aí de recrutamento alveolar, o uso da tosse assistida e da ventilação não invasiva noturna. Tá? Isso também é atualizado no sentido de ser melhor detalhado agora no nosso documento de atualização. Eu acho que um grande ganho em relação ao cuidado respiratório, em comparação ao documento de consenso, foi a atenção, né, aos cuidados na emergência e em cirurgia, que até a sugestão, né, de um alerta médico, que eu acho que também ficou melhor detalhado, que vai ser bastante útil para os colegas, tanto da fisioterapia
quanto pneumologistas pediátricos, ou, né, pneumologistas que trabalham com Duchenne, mesmo com um paciente adulto, e com o médico geral, seja pediatra, seja neuropediatra, ou seja, o próprio neurologista, depois na fase adulta, em relação aos cuidados respiratórios. Eu acho que vai ter um detalhamento aí que vai ser bastante útil, né, para ajudar a guiar no cuidado do paciente. Pode passar, por favor. Em termos de reabilitação, eu senti, né, uma atualização assim mais com mais novidades, tá? Então, em relação à fisioterapia motora, você tem, né, no consenso de 2017, 2018, a recomendação de alongamento ativo e passivo diariamente, né? E aí a gente entendendo que diariamente é pelo menos 5 vezes por semana, e a questão dos exercícios aeróbicos de baixa intensidade diários. Bem, na atualização, o que a gente tem? Em relação ao alongamento, eu acho que fica mais claro, né, que a gente já tem evidência suficiente para entender que alongamento isolado, sem o uso de órteses, ela não previne as contraturas. Tá? Então, essa é uma atualização que eu achei bastante importante. É uma frase que entra nesse novo documento, né, de atualização, mas que eu acho que faz toda a diferença, porque ele deixa bastante claro que o alongamento, né, sozinho, ele não faz verão. Ele não vai... somente o exercício de alongamento, sem a manutenção desse alongamento durante com o uso das órteses, ele é insuficiente para prevenção de contratura, tá? Então, assim, pelo amor de Deus, gente, eu não tô falando que não é para alongar, eu tô falando só que, assim, não basta só o exercício de alongamento, é o alongamento mais, né, o uso das órteses, que a gente sabe que muitas vezes é de difícil prescrição, de difícil aquisição, a criança tá crescendo, toda hora tem que trocar, é caro, né, você tem que saber fazer num lugar bacana, então, assim, a gente sabe que muitas vezes o uso da órtese, ele é mais difícil do que a própria... o próprio fazer alongamento, né? O próprio alongamento. Mas é absolutamente fundamental que as coisas sejam feitas em conjunto, tá? Outra coisa que eu acho que a atualização agora de 2022 traz com força, que já foi falado no consenso de 2018, mas eu acho que traz também atualizado e mais detalhado, é a atenção para o uso de escalas, né, da fisioterapia para acompanhamento da evolução da doença. Para cada idade, para cada fase, a gente tem escalas específicas que são citadas, né, e explicadas nesse documento de atualização. E por que isso é tão importante, né? Isso é muito importante para a gente entender se o que a gente está oferecendo para o nosso paciente do ponto de vista de tratamento, não só medicamentoso, mas também do ponto de vista de cuidados gerais, né? Incluindo os próprios exercícios preconizados na reabilitação, se eles estão sendo efetivos ou não, né, em melhorar a qualidade de vida ou pelo menos atrapalhar a progressão da doença, tá? Então, muito importante, porque a gente sabe que o uso de escalas para esse acompanhamento, ele é absolutamente fundamental quando você está num cenário de pesquisa, né? Isso é exigido da gente quando a gente está fazendo pesquisa, que você acompanhe o paciente com escalas. Mas mais do que isso, a gente tem recomendado que essas escalas sejam usadas clinicamente no dia a dia dos nossos pacientes, mesmo que eles não estejam, né, envolvidos em nenhum cenário de pesquisa. Outra coisa também que já tinha sido falada, mas que fica bem esclarecido nesse documento de atualizações, é que estão contraindicados os exercícios excêntricos, tá? O que são esses exercícios excêntricos? Exercícios de descer rampa, descer escada, pular trampolim. Mas então quer dizer que o menino não pode mais descer escada? Não é isso. Mas não como um exercício físico, tá? Por quê? Porque existe aí
uma vantagem teórica de que exercícios aeróbicos de baixa intensidade, diários, poderiam ajudar a melhorar a performance motora dos pacientes, né? Isso, na atualização também se diz que é uma vantagem teórica, mas que a gente não tem evidências científicas robustas para poder apoiar, tá? Mas existe aí alguma tendência para que, de fato, esses exercícios eles parecem ser benéficos, mas, por outro lado, tá, exercícios em que envolvam descidas ou pular, eles não, esses a gente sabe que eles, de fato, eles levam a muito mais gasto do que uma possível aí melhora da performance motora. Por falta também de boa evidência, não são recomendados, né, os exercícios, as técnicas de Whole Body Vibration, né, que seria de vibração de corpo inteiro, também não estão recomendadas por falta de evidências. Veja bem, não é porque faça mal, é porque a gente não tem evidência nenhuma de que sejam técnicas dentro da fisioterapia que de fato sejam melhores do que as outras técnicas que podem ser oferecidas, né, pelo fisioterapeuta. Então, TheraSuite, o PediaSuite, eles também não têm aí para gente evidência de que eles são mais efetivos do que outras técnicas. As atividades físicas, principalmente as atividades físicas em ar livre, com colegas, atividades lúdicas, físicas, né? Atividades desportivas adaptadas, elas são recomendadas, inclusive como uma medida de saúde mental, tá? É importante, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas é extremamente importante que a nossa pessoa com distrofia muscular de Duchenne, ela esteja envolvida nas atividades da comunidade, em atividades lúdicas, em atividades em ar livre, né? Aumentando aí a sua qualidade de vida, não só física, mas mental também. E outra coisa que eu acho que é bem legal da atualização é uma preocupação maior com as necessidades do paciente adulto, né? Eu sou neuropediatra, então eu acabo, o menino, a criança, mas a verdade é que Duchenne deixou de ser uma doença pediátrica, apesar dela começar, né, na fase pediátrica, para invadir aí a clínica do adulto, porque uns anos para trás a sobrevida era esperada, né, pela história natural, é de que o nosso paciente estivesse indo a óbito por volta aí da segunda, no início da terceira década de vida. Então, assim, muitos neurologistas não tinham nem a oportunidade de ver o paciente adulto com distrofia muscular de Duchenne. E agora, né, a gente tem, graças a Deus, aos avanços e a possibilidade, né, dessa troca que a gente sempre tem oportunidade de ter uma maior qualidade de vida e uma maior sobrevida dos pacientes. Então, assim, a gente está parando para olhar para esse paciente na vida adulta, né? Quem é ele? Quem que é esse homem? Ele está trabalhando, ele está casando, ele está formando a família dele, ele tem independência, ele tem autonomia, o que ele precisa, né? Para melhorar a qualidade de vida dele, para melhorar a sobrevida dele. Então, agora a gente já não fala só de criança, a gente está falando de um paciente adulto também, e essas necessidades de vida adulta também são atualizadas nesse documento que está para ser publicado. Pode passar, por favor. Do ponto de vista psicossocial, né, já no consenso se fala também da necessidade da avaliação do desenvolvimento através de escalas, escalas também para avaliação cognitiva. A gente sabe que é muito frequente a comorbidade cognitiva e psiquiátrica dentro da distrofia muscular de Duchenne. Então, a gente tem como comorbidades frequentes o TDAH,
TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente tem em relação ao também, né, maior quantidade de distúrbios do humor, depressão, transtorno de espectro autista, déficit intelectual, e apesar de nada disso ser progressivo, né, a distrofia muscular de Duchenne é progressiva, mas esse acometimento cognitivo, ele não é progressivo, né? Ele é mantido. Mas, assim, como a gente sabe que é muito comum, a gente acaba vendo também a criança, à medida que ela vai crescendo e as demandas escolares e psicossociais cada vez maiores, você ter também ali a necessidade de acompanhar e dar atenção, apoio psicopedagógico, apoio psicológico, apoio escolar, apoio fonoaudiológico voltado, né, para as questões aí psicocognitivas, cada vez mais também importantes. Então, isso também aparece na atualização, essa preocupação, tá? Esse alerta para o médico que está acompanhando esse paciente a não olhar só para a questão motora, olhar também para as questões psicossociais desse paciente. Ele é um paciente que tem uma maior demanda, tanto psicológica, por conta até, né, da questão de encarar uma doença progressiva. A gente tem que dar atenção para essa família, tem que dar suporte para essa família, do ponto de vista também de saúde mental, porque a gente sabe que é bastante difícil você ter uma doença progressiva dentro da família, isso pode desestruturar, desestabilizar, né, toda a família, não só o próprio paciente. É importante essa questão do cuidar de quem cuida, né, e isso na atualização eu acho também que vem com mais força, vem com mais clareza, dessa necessidade da gente ter atenção para as questões de saúde mental. Pode passar, por favor. Em relação, né, aos cuidados gastroendócrino e nutricionais, também não houve muita novidade no nosso consenso publicado em 2018. Né, se levanta aí como questões frequentes a possibilidade de obesidade, ao mesmo tempo de desnutrição, atenção com deficiência de vitamina D, questão da baixa estatura, atraso puberal, que podem acontecer na distrofia muscular de Duchenne, e a indicação de avaliações, né, através de peso, estatura, IMC, estadiamento puberal, a necessidade de intervenções com equipe multidisciplinar, envolvendo o nutricionista, o fono, o endocrinologista, o uso de vitamina D e de cálcio. De novo, eu acho que a atualização traz para a gente um maior detalhamento, né, dessas prescrições. Então, assim, uma atualização em relação às doses de vitamina D que são preconizadas, tanto no caso da profilaxia quanto do tratamento quando existe deficiência. Também uma atualização em relação à suplementação de cálcio e em relação também ao uso das das vacinas, tá? A vacina pneumocócica, né, antipneumocócica, a 10 valente ou a 13 valente, com 2, 4 e 12 meses de vida, e a 23 valente em dose única acima de 2 anos de idade. A vacina para a gripe da influenza, ela, a partir dos 6 meses de idade, é preconizada de ser feita anualmente. E aí apareceu uma novidade na vida de todo mundo, né, que é a vacina de Covid. E aí, o que foi colocado nessa atualização do consenso é que a vacinação de Covid, preconizada para pessoa com distrofia muscular de Duchenne, ela segue, então, as recomendações do Ministério da Saúde em termos de quantidade de doses, tá? E de qual das opções de vacina que a pessoa com distrofia muscular de Duchenne ela pode utilizar. Lembrando que vão ser contraindicadas as vacinas que tenham vírus vivos. Tá? Por quê? Porque a gente pressupõe que todo paciente com distrofia muscular de Duchenne, ele pode ter uma
imunodepressão relacionada ao uso crônico de corticoide, principalmente, né, quando você tem aí o uso de prednisona de 2 mg quilo dia ou equivalente a isso, no uso de outros corticoides, e aí se supõe que esse paciente esteja numa condição de imunodepressão por conta do uso do corticoide. Por conta disso, vacinas de vírus vivos atenuados, eles são contraindicados. Um exemplo, né, bastante clássico é o da febre amarela. A gente sabe que, né, tem algumas vacinas para Covid que pesquisaram aí essa tecnologia de vírus atenuado, e aí o que a gente recomenda na atualização é seguir, né, o protocolo mesmo do Ministério da Saúde, mas contraindicando qualquer vacina que tenha essa tecnologia de vírus vivos atenuados. Pode passar, por favor. Daniel? Valeu. Em relação, né, aos cuidados músculo-esqueléticos e ortopédicos, de novo, né, a questão das escalas, ela aparece, né, no nosso consenso, e eu já falei para vocês, ela é bastante importante. Muito cuidado em relação a pesquisa e manejo de osteoporose e fraturas, e aí vem uma novidade importante, tá? Em relação à densitometria, que no consenso de 2018, né, era considerado o nosso padrão ouro para avaliação de osteoporose, do risco de fratura, e hoje isso já é questionável. O que tem sido preconizado aí como a nossa primeira escolha para fazer essa avaliação com mais frequência é a realização aí do raio-x de coluna, tá? De coluna, de vértebras, com o cálculo ali da densidade óssea através do raio-x. Outra novidade muito importante que eu achei, assim, que foi um ganho muito importante na atualização, é o uso dos bifosfonados, tá? No nosso consenso de 2018, falava-se da possibilidade do uso do bifosfonado VO para prevenção de osteoporose. Isso cai, tá, nessa atualização agora. O uso oral não é mais recomendado, nem para tratamento, nem para prevenção, porque os estudos têm mostrado para a gente, né, que não existe evidência de efetividade com o uso do bifosfonado oral. Sempre que for ser utilizado, então, é para ser utilizado IV, né, intravenoso, e existe aí também um alerta nessa atualização da necessidade da aferição de cistatina C, se não tiver do clearance de creatina, para a gente poder, ter certeza aí de que não existe um risco aumentado do ponto de vista de saúde renal, né, em que, de repente, pudesse contraindicar o uso do bifosfonado. Em termos aí também de avaliação de escoliose, pouca coisa muda. Também o que a atualização traz é dessa necessidade da gente dar atenção e considerar a possibilidade aí da correção cirúrgica em casos mais avançados, para a gente também manter aí uma melhor qualidade de vida e sobrevida do nosso paciente. Pode passar, por favor. Em termos, né, de novos medicamentos, no nosso consenso publicado em 2017, ele cita, né, as pesquisas com a Talorem, que é o Translarna, o Eterplicen, a idebenona, que é uma medicação antioxidante, semelhante à coenzima Q10. E aí, o que a atualização traz? Ela cita novamente, né, os medicamentos que estão em estudo e até os que já foram aprovados. Então, no Brasil, o que a gente tem registro na Anvisa, aprovação pela Anvisa, é o Atalurem, é o Translarna, que ele especificamente vai ser útil para as crianças que tenham a mutação de código de parada prematura do tipo nonsense,
tá? E cita que nos Estados Unidos o FDA já aprovou algumas tecnologias aí de exon skipping, né? Como, por exemplo, o próprio eterplicen, que está aqui, que foi citado em 2017. Mas o que é muito importante, né, e que foi trazido na atualização de 2022, que o grupo de consenso ele apoia o uso de novos medicamentos após o registro na Anvisa e a incorporação pela Conitec ou, né, no rol aí da ANS. Ou seja, a gente fica bastante, a gente recomenda que o uso seja feito quando as nossas, a partir do momento que as nossas instituições regulatórias elas entendam, né, que são medicamentos que realmente mostram aí uma relação de efetividade favorável para o nosso paciente. O Atalurem, o Translarna, que foi, né, já tem esse registro na Anvisa, em 2017 ele tinha aprovação, né, para o uso acima de 5 anos. De lá para cá, isso foi atualizado também, isso é citado no nosso documento de atualização, que ele já pode ser usado a partir de 2 anos de idade, tá? Pode passar, por favor. Então, resumindo, né, quais são as novidades? Em termos de diagnóstico, vou deixar para a Ana Paula contar para vocês as novidades, pode passar. Em termos de reabilitação, eu acho que novidades, né, sobre a questão das escalas e dos exercícios ativos, pode passar, por favor. Em termos de manejo ortopédico, acho que a grande atualização foi sobre o uso dos bifosfanados, né? E dessa forma da gente agora pesquisar clinicamente sinais, né, de osteoporose e de fratura precoce, pode passar. Em termos de manejo psicossocial, não existem novidades, mas existe um alerta mais intenso. Eu acho que existe uma maior preocupação, ou seja, a novidade por favor, preste atenção ao que já era, né? Pode passar, por favor. Em termos de manejo cardíaco, também vou deixar para a doutora Ana Paula contar para vocês, porque tem bastante atualização. Em termos respiratórios, atenção, né, precoce às intercorrências e atenção também especial na emergência. Pode passar, por favor. Em relação também ao manejo gastrointestinal, nutricional, de fala e deglutição, o nosso, né, consenso de atualização não traz muitas novidades. Pode passar. Em termos também de corticoterapia, vou deixar para a doutora Ana Paula contar para vocês quais são as atualizações e, né, em termos aí dos novos medicamentos, esse posicionamento em relação, né, à comunidade. Pode passar, por favor? Tá. Então, como conclusão, nos últimos anos, os estudos sobre manejo e tratamento estão trazendo para a gente novas perspectivas em relação aos cuidados de distrofia muscular de Duchenne e novos tratamentos, né? E aí, quando eu falo novos tratamentos, eu não estou falando só de medicamento, eu estou falando de toda essa constelação aí de cuidados que a gente tem estudado e visto em reabilitação, em cuidado ortopédico, cirúrgico, respiratório, cardíaco, né? Esses novos tratamentos requerem novas condutas. Então, a gente precisa de um diagnóstico molecular acurado, a gente precisa de criação de bancos de dados, a gente precisa de manutenção de função, qualidade de vida através dos cuidados de manejo, atualizados sempre que necessário, né, para a gente poder ter, então, aí um paciente melhor conduzido, com melhor qualidade de vida e melhor sobrevida. Pode passar, por favor. Fundamental lembrar, né, do diagnóstico precoce, e a gente vai pensar sempre em Duchenne quando você tiver marco motor e de fala atrasados, marcha diferente. A gente não deve deixar nunca de pedir o teste de CPK e lembrar também dos exames genéticos. Então, isso aqui, assim, se tiver na mente de cada profissional de saúde, nossa, a gente já vai conseguir melhorar muito o nosso tempo de diagnóstico. Pode passar, por favor. Queria, né, terminar minha apresentação. Terminar não, né? Só essa parte aqui, porque agora a gente vai conversar um monte.
meu e-mail, tá? E agradecer a todos os pacientes com DMD, seus familiares, pela confiança, adesão, colaboração, tanto do ponto de vista clínico quanto nos estudos, né? Agradecer ao convite dos organizadores do evento, a Cadinha, a ADB e a todos os amigos que estão aqui, a equipe de neuropediatria do IPPMG e ao grupo de trabalho para o Consenso Brasileiro de DMD e as suas atualizações. Pode passar, por favor. Eu estou aqui me coçando para responder as perguntas que eu estou vendo aqui no chat, tá? Mas assim, vou deixar essa mediação para a Marta para eu não me exceder nas minhas funções e nos nossos combinados. Sem problema nenhum, Clarice. É importantíssima essa interação, ver que, né, o chat está movimentado, que tem gente presente, gente interessada. Algumas questões a Clarita já está até esclarecendo, né? Mas eu queria, antes de passar, né, para a Ana, falar da importância disso que Clarice falou, quando a gente pensa em consenso e a gente articula isso com cuidado, né? Para o público que está nos assistindo, falar em consenso é justamente falar na reunião de conhecimentos e profissionais, pesquisadores, pessoas que estão dedicadas a esse campo e que em algum momento sentam, né, para discutir alguma coisa que pode produzir um bem-estar para quem está na ponta, né? E atualizar outros profissionais, porque na verdade é isso, né? Muitas das vezes uma pessoa com distrofia muscular ela pode passar por profissionais que não necessariamente são os especialistas. Então, quanto mais a gente tiver pessoas conversando, e eu acho que esses espaços hoje, né, do YouTube, eles são muito importantes, porque isso pode ganhar, né, o que a gente chama de capilaridade, ou seja, ganhar o formato quase de uma rede que se espalha para o Brasil todo, para que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento, saber que existe e saber que o trabalho que se dá, ele acontece no momento do atendimento, mas nos bastidores, gente. Ou seja, o trabalho de um consenso de especialistas, como Clarice destacou, ele envolve também pensar uma metodologia científica, reunir materiais, garimpar, né, esses profissionais, pesquisadores, clínicos, de áreas diversas, reunir e, a partir daí, apresentar. Outro destaque que eu dou é para a questão da atualização. Vejam como a questão ela não fica parada, ela tem um dinamismo, o conhecimento é dinâmico, né? Então, as atualizações são necessárias. Então, trazer a questão do cuidado é falar também da dimensão de uma inter-relação entre profissionais de áreas diversas. E é esse o valor de toda a apresentação que Clarice fez. Vocês vejam, né, que as diversas áreas elas comparecem aí nesse consenso, né? Reabilitação, psicossocial, cuidado musculoesquelético e ortopédico, cuidados gastroendócrinos nutricionais, ou seja, o objetivo de Clarice não foi falar por essas áreas, mas como uma especialista que participou da construção do consenso, ela consegue dizer para a gente o seguinte, olha, esse é o mapa, né? É isso aqui que a gente precisa trabalhar, né? Então, com esse aquecimento e provocação, né, eu agradeço muito a Clarice, primeiro pela clareza, pelo afeto que está na fala, por essa facilidade assim na comunicação, que é muito importante, muito cara, né? Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende também a falar de coisas muito complexas de uma forma muito próxima. E eu acho que esse talento ela nos apresentou aqui pela manhã e eu fiquei assim muito feliz, muito agradecida nesse papel, né, simples de mediação que eu estou ocupando aqui. Né? Então, eu vou pedir nesse momento para que a doutora Ana venha. Doutora Clarice, muito obrigada. Depois elas retornam, ficam juntinhas aqui comigo e a gente responde ao chat. Doutora Ana, bem-vinda. Queria novamente agradecer a oportunidade e concordo plenamente quando você fala sobre a Clarice. Eu a vi pela primeira vez no Fernando Figueira, numa palestra. Aí eu parei assim, peraí, quem é essa doutora que está tornando o Exxon tão fácil, tão mais didático? E era Clarice, e a gente, felizmente, a partir daí, ela foi numa jornada nossa no Gafre e estreitamos os nossos laços. A didática é importante, e eu vou tentar ser o mais didática possível aqui, porque a informação, hoje, com os meios de comunicação, a informação ela é
completamente generalizado, então a gente não pode guardar para nós. Então, eu vou falar sobre envolvimento cardíaco na distrofia muscular de Duchenne. E próximo, por favor. Queria agradecer aos profissionais da fisioterapia respiratória e da pneumologia. Por quê? Sem eles, a cardiologia não teria sentido de ser falada. Por quê? Porque os pacientes faleciam de insuficiência respiratória. Então, ao tratar o pulmão, ao tratar as vias aéreas, a gente conseguiu, sim, chegar ao coração. Próximo. E essa melhora expressiva desse cuidado respiratório, ela está, obviamente, facilitando ao aumento da sobrevida dessa população. Tá? Então, essa manifestação cardiológica, ela se torna a principal causa de óbito nos pacientes com distrofia muscular. E é por isso que a gente está aqui para tentar minimizar e fazer o acolhimento precoce. A gente não pode falar em tratamento precoce, mas a gente fala de cardioproteção. Próximo. E cardioproteção para quê? Aqui na esquerda de vocês existe um exame chamado ecocardiograma, onde a gente encontra corações na fase de contração e na fase de relaxamento de volumes normais. Já nesse coração à direita, a gente vê um coração nitidamente aumentado em relação aos outros dois que a gente mostrou. Então, é isso que a gente quer evitar. A gente quer evitar essa dilatação do músculo cardíaco. Por que ele dilata? Simplesmente porque na distrofia de Duchenne, a gente não tem a distrofina, que é o nosso arcabouço da célula muscular, tanto esquelética quanto miocárdica. Então, se essa célula ela se desintegra, ela é substituída por um elemento crucial. Ela é substituída por fibrose. E a fibrose, ela não se contrai. É uma cicatriz. Então, se ela não se contrai, ela, infelizmente, favorece a dilatação do coração. Próximo. Então, quais são essas alterações que a gente vai encontrar inicialmente? Inicialmente, a gente tem, após a primeira década, o que nós chamamos de disfunção diastólica. O que é disfunção diastólica? É uma disfunção na fase de relaxamento dos ventrículos. E que ela vai fazendo uma progressão para o acometimento sistólico, ou seja, na fase da contração dos ventrículos, e pode chegar a um acometimento de até 100% nos pacientes acima de 20 anos. Bom, nem tudo são flores, aliás, as flores a gente vai deixar para o final, porque o acometimento cardiológico, ele é surdo. A gente não consegue ouvir as queixas dos nossos pacientes, porque elas não existem. O paciente, ele cursa de forma assintomática. Então, como identificar o comprometimento se ele é assintomático? Próximo. Próximo. Bom, é partindo do pressuposto da nossa fisiopatologia. Se a gente sabe que o músculo ele vai se deteriorando, eu não vou esperar que ele dê sintomas. Então, a gente vai tentar identificar, através dos estudos clínicos, e eles já existem, mostrando um acometimento real a partir da primeira década, então a gente vai tentar se antecipar a esse acometimento. Por isso chamamos de cardioproteção, tá? E aí a gente vai fazer algumas recomendações para essa avaliação cardíaca na distrofia muscular do Duchenne. Então, no momento do diagnóstico, ele deverá ter uma avaliação clínica cardiológica, um eletrocardiograma e um ecocardiograma. Esse é o exame de imagem que a gente frequentemente mais realiza. Por que no momento do diagnóstico? Porque, infelizmente, esse diagnóstico pode ser aos 7 anos de idade.
aos 9 anos de idade. Então, aos 9 anos de idade, a gente já está muito próximo daquele marcador que eu falei dos 10 anos. Tá? Vamos ter que avaliar os assintomáticos menores do que 10 anos, e estes menores do que 10 anos, eles deverão ser avaliados a cada 2 anos, com, novamente, exame físico, eletro e exame de imagem não invasiva. E aqueles assintomáticos, vejam, assintomáticos, mas já com comprometimento cardiológico, seja por dilatação, seja por já disfunção do ventrículo esquerdo, ou portadores de arritmia, que é muito importante, a fibrose, além do coração não se contrair adequadamente, essa fibrose, como uma cicatriz, ela predispõe o que nós chamamos de arritmia, que é um fator prognóstico muito ruim, muito ruim. Então, esses deverão ser revistos anualmente ou a critério do especialista. E aqueles sintomáticos, lógico, eles deverão ser revistos assim que o médico fizer esse tipo de marcação, tá? Próximo. E como fazer o diagnóstico da distrofia muscular de Duchenne? Esse diagnóstico, ele deve ser iniciado, né, através, obviamente, de uma suspeita clínica. Daniel, pode aumentar, por favor? Que suspeita clínica é essa? Então, vamos lá. Crianças do gênero masculino que têm fraqueza muscular proximal iniciada entre os 2 a 5 anos de idade. Importante. Então, não tem tempo dele para andar, tá? Isso é que a gente tem que deixar claro para os pais e conscientização para as nossas classes de profissionais de saúde. Atraso no desenvolvimento psicomotor, importante, que é um sinal importante do exame físico, que são as hipertrofias das panturrilhas. Quando a gente consegue, através dessa suspeição, pedir a dosagem de uma enzima chamada creatinofosfoquinase, e ela está aumentada, acima de 2.000, a gente já faz uma grande suspeição da distrofia muscular do Duchenne, tá? E a gente tem ainda as enzimas hepáticas, principalmente a TGO, tá? Que ela não é somente presente no fígado, ela está presente também na musculatura, quer periférica, quer cardíaca. Eu tenho já alguns anos, que formam décadas de estudo na cardiologia, e antes de termos enzimas mais precoces, a gente avaliava a lesão miocárdica através da TGO. Então, vamos lançar mão dessa enzima muscular também, tá? Então, se ela tiver aumentada, a gente vai para o MLPA, identificando o quê? O que a doutora Clarice falou, a gente precisa ter essa identificação genética. Eu vejo não somente para o hoje, mas tudo está em grande transformação, em grande número de pesquisas. Então, se a gente hoje não tem a indicação de uma medicação para certa característica genética, eu posso vir a ter daqui a 5 anos. E se eu não tiver esse estudo genético hoje, eu vou impedir que esse meu paciente tenha acesso a essa medicação daqui a 5 anos. Tá? Se esse MLPA for positivo para grandes deleções, beleza, distrofinopatia confirmada. Aí vem o nosso lado importante para o aconselhamento genético. Esse aconselhamento genético não deve ser meramente acadêmico, ou seja, presente no fluxograma, para que a gente não venha encontrar o que, infelizmente, faz parte dos nossos ambulatórios, mães com 2, 3 pacientes com distrofia muscular de Duchenne. Bom, se a gente não tem ausência de grandes deleções, a gente vai para o sequenciamento de nova geração, que é exclusivo para o gene da distrofia muscular. E aí a gente pode fazer esse
fechamento do diagnóstico ou não, se a gente não for confirmada essa distrofinopatia para a distrofia muscular de Duchenne. Então, é muito importante a realização desse diagnóstico. Próximo. E esse diagnóstico precoce, ele é essencial. Essencial. Não digo apenas na medicina pública, mas na medicina privada também, a gente tem um atraso, um retardo nesse diagnóstico que compromete muito o desenvolvimento, principalmente motor desse paciente. Tá? Então, a gente tem que pensar no diagnóstico através dessa tríade de dificuldades do desenvolvimento motor, quando ainda pequenos, uma hipertrofia de panturrilhas, então a gente tem que ficar sempre muito atento em relação a essas características. Próximo. Quanto aos sintomas, como eu falei para vocês, esses sintomas, na grande maioria das vezes, eles não existem. Ontem mesmo eu atendi um paciente com uma fração de ejeção de 30%. O que significa isso? Significa que ele ejeta para a periferia, ou seja, para as grandes artérias, 30% apenas do sangue que ele recebe no coração. O normal é acima de 55%. Esse paciente ejeta 30%. Ele não tinha nenhuma sintomatologia cardiológica. Próximo. Bom, nós na cardiologia, na clínica médica e na neurologia, a gente sabe identificar um paciente com insuficiência cardíaca clássica. Dispneia, né? Falta de ar, cansaço, edema de membros inferiores, ou seja, as pernas inchadas, uma incapacidade de realização de atividades físicas por esse cansaço, mas o nosso paciente não terá esse diagnóstico pelos sintomas. Eu trago aqui em vermelho alguns dos sintomas mais frequentes que podem nos ajudar nesse diagnóstico, como, por exemplo, a fadiga, que é aquele cansaço aos esforços, principalmente. A gente vai ter a perda ponderal, e essa, inclusive, vai ser um sinal de prognóstico ruim. A gente vai ter vômitos, possivelmente por edema das alças intestinais, com isso a compressão gástrica por esse edema, então é uma compressão física. A gente vai ter a dor abdominal e poderemos ter distúrbios do sono, quer pela retenção hídrica, quer por todas essas alterações anatômicas que a gente vê da cavidade abdominal, que vai comprimindo a cavidade respiratória, tá? E dificuldades em tolerar as atividades diárias, por exemplo, sair da cadeira, tá? Fazer pequenas atividades que ele fazia antes. Então, há uma diminuição da tolerância ao exercício que já era costumeiro para esse paciente. Então, a gente, profissional de saúde, e os cuidadores, nós temos que ficar, infelizmente, buscando esses sintomas. Na medicina, a gente tem uma premissa de que a gente não deve induzir o paciente a relatar sobre os seus sintomas, mas aqui a gente vai induzir sim e vai procurar sim. Próximo. Bom, vão nos ajudar muito, muito, mas eles são complementares, tá? Então, os exames complementares vão nos ajudar muito. Próximo. Quais os exames a gente deve solicitar, né? A gente vai solicitar o eletrocardiograma sempre, sempre. Aos tecnicistas, talvez, um exame tão antigo e tão fácil de ser realizado. Sim, felizmente, é um exame de fácil realização, mas ele estará alterado em 90% dos nossos pacientes. Alterado em 90% dos pacientes. Então, é um exame mandatório em todas as avaliações cardiológicas. Infelizmente, na primeira avaliação cardiológica, ele já vai nos dar um norte
principalmente naquele paciente mais novo, ou seja, abaixo dos 10 anos, se a gente tem ou não tem um acometimento cardiológico propriamente dito. Mas a gente tem que lembrar que nessa faixa etária, se a gente tiver um paciente muito novo, a gente ainda pode ter alteração pela idade, a gente ainda pode ter alteração por ele ser criança e a gente ainda ter alteração fisiológica do pulmão em relação ao coração, tá? Então, a gente vai ter ondas R's amplas, tá? Em V1 e ondas Qs patológicas na parede lateral. O que isso significa? Isso significa uma fibrose posterolateral. Então, na distrofia muscular do Duchenne, a gente tem uma predileção a essa região posterolateral. Próximo. E aqui, somente para ilustrar, tá? Em V1, a gente tem uma onda R ampla, e em D1 e AVL, a gente tem uma onda Q de necrose. Necrose é um nome feio, mas infelizmente é o nosso sinônimo de fibrose, tá? Eu prefiro fibrose. Próximo. Próximo. Exatamente. Então, aqui a gente chama atenção para as nossas R's amplas em V1. E essa onda R ampla não existe, a não ser que a gente tenha uma necrose posterior, tá? Próximo. E a gente tem o ecocardiograma. Esse vai nos ajudar muito ou nos atrapalhar muito. Em que sentido? Ele vai nos ajudar se ele consegue mostrar precocemente essas alterações, e aí nós não teremos dúvidas em relação à cardioproteção, tá? Que aí não é nem mais proteção, já é um tratamento, tá? E pode nos atrapalhar muito quando ele se mostrar normal, porque pode ter uma acurácia menor e nós estaríamos fazendo uma abordagem empírica em relação àquele paciente, tá? Então, é importante que a gente indique com uma metodologia mais sensível às alterações de contratilidade segmentar. Então, veja, o que o ecocardiograma vai nos mostrar? Como está em vermelho, né, as porções de fibrose inferolaterais, dilatações, as disfunções na contração e redução da fração de ejeção. É um exame limitado pela deformidade torácica, tá? Porque faz com que nós chamamos de janela acústica, ou seja, a passagem do feixe do ultrassom através da caixa torácica. Se o paciente tiver uma deformidade torácica muito acentuada, a gente pode perder o nosso balizador anatômico. Próximo. Esse é o eco que eu estou me referindo, tá? É o ecocardiograma com strain. Ele analisa o nível de deformidade de cada porção do coração. Então, essa deformidade analisada de forma muito precisa e muito em separada, vai nos ajudar a identificar aquele paciente que já tem alteração mesmo, alteração propriamente dita cardiológica, tá? Próximo. Então, como eu falei, esse strain, ele mostra essa detecção precoce da disfunção ventricular segmentar. Esse paciente com alteração segmentar, ele pode ter uma contratilidade global normal, pode ter uma fração de ejeção normal. E aí, se você não faz o strain, você vai dizer que esse coração está normal e vai perder tempo, tá? Próximo. E aí a gente vai para a primadona do nosso diagnóstico da distrofia muscular do Duchenne. Por quê? A ressonância cardíaca, ela não depende da deformidade torácica. A ressonância cardíaca, ela visualiza a fibrose propriamente dita. E com isso eu posso fazer o método comparativo entre as ressonâncias que esse paciente fizer, tá? Então, se eu faço uma ressonância bianual ou anual, eu posso fazer sim esse nível de comparação, tá? Então, é o padrão ouro,
ele vai nos fornecer dados muito relevantes, como o tamanho das cavidades, tanto o VD quanto o VE, quanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo, e aí, de novo, né, vai nos ajudar a visualizar a presença da fibrose e quantificar evolutivamente essa fibrose, além de conseguir ainda fazer o cálculo da função cardíaca. Então, aqui vocês estão vendo essas setinhas mostrando esse embranquecimento. O músculo, ele é preto e o branquinho é a fibrose, tá? Próximo. Mas só queria voltar aqui, né? Eu falei que era o padrão ouro. Só que se você me perguntar quantos pacientes eu tenho com ressonância magnética, eu vou dizer que não cabem na minha mão direita. Por quê? É um exame caro, nós não conseguimos esse exame pelo SUS, e a gente está falando de criança. Esse exame, a gente precisa que a criança fique imóvel. Então, vocês já podem avaliar algumas restrições que nós temos para a solicitação e realização desse exame. Tá? E se nós temos um EcoStream que pode nos dar esses dados tão acurados, eu acho que dá para nós esperarmos essa criança evoluir em idade e conscientização para que a gente faça uma ressonância em um paciente adulto. E como a gente vai proceder na prevenção e no tratamento? Tá? Próximo. A gente tem que estabelecer um foco desses pacientes para retardar ao máximo a evolução da cardiomiopatia. Eu não gosto da palavra inexorável, até porque a gente vê pacientes que estão na terceira década e não têm cardiomiopatia. Então, a gente tem que se basear exatamente nisso. Não é um otimismo exacerbado, um otimismo que eu estou sendo vil com os nossos pacientes. Não, é uma possibilidade que a gente está oferecendo para os nossos pacientes. Próximo. Próximo, assim como a doutora Clarice falou, do consenso brasileiro. Próximo. Próximo. E aí aqui a gente fala em relação aos corticoides. Os corticoides, e de novo, né, eu venho falar de décadas de medicina. A professora Clarice, eu sou de uma época que os corticoides eram proscritos. Que feio, né? Que feio. E, felizmente, a gente está observando a indicação mais do que precisa dos corticoides. Quer pela redução da progressão motora, quer pela melhora ou não progressão da doença cardiológica. Então, a gente tem que prescrever corticoide. Mês passado, eu recebi uma criança sem acompanhamento ainda, e em que eu me vi no posicionamento de prescrever o corticoide. Então, eu acho que essa nossa abordagem multidisciplinar é importante para que todo mundo esteja envolvido com o paciente com Duchenne. Então, é a vitamina D que você tem que fazer o cálculo, é o corticoide que você tem que fazer o cálculo, e aí o corticoide a gente tem a prednisona, que vai ser usada diariamente, a gente tem outros esquemas que são a cada 10 dias, então 10 dias sim, 10 dias não, e a gente tem o deflazacort, que é muito melhor tolerado, tá? A gente não tem estudos que mostrem ser tão superior à prednisona, a gente não tem fornecimento pelo SUS do deflazacort, mas ele é melhor tolerado, sim, pelos nossos pacientes. Então, depois eu tenho uma pergunta para a doutora Clarice em relação aos corticoides. Então, a gente tem, sim, que durante a nossa anamnese especialista, né, eu como anamnese cardiológica, a gente tem que perguntar, sim, se o paciente está em uso de corticoide. Caso ele não esteja, a gente tem a obrigação de manter ou iniciar esse uso de corticoide, tá? Por quê? Que vai, inclusive, melhorar a progressão cardiológica. E é isso que eu quero. Não somente cardiológica, ó.
Próximo. E aí, além dos corticoides, a gente vai para o rol do tratamento de insuficiência cardíaca. Mas aqui a gente tem uma insuficiência cardíaca diferenciada, onde eu tenho uma área específica de fibrose. Então, eu vou usar medicamentos que antagonizem a fibrose. Entre eles, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, que é o inibidor da ECA. Ele vai impedir a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, vai reduzir a resistência arteriolar e renovascular, tá? Aumentar a capacitância venosa, melhorar o débito cardíaco, melhorar a natriurese e, em última escala, que a gente tem o sistema renina, angiotensina, aldosterona. A aldosterona é a grande responsável pela produção de fibroblastos. Então, ele vai antagonizar também a aldosterona, tá? Então, é importante, ele é um anti-inflamatório, então, todos os pacientes devem usar inibidor da ECA. Qual é o nosso viés? Né? Nós vivemos num país tropical. Vivemos num país tropical em que eu sofro com a prescrição desses medicamentos no verão. Eles, obviamente, eles dilatam, vejam, dilatam, quando a gente reduz a resistência, a gente faz uma vasodilatação. Então, esses pacientes podem reduzir a pressão em pacientes jovens que não têm hipertensão. Então, a gente tem que facilitar em muito o uso dessa medicação, começando com medicações em doses baixas e progressivamente aumentando essa medicação, tá? Próximo. Então, os inibidores da ECA demonstraram nitidamente a redução da fibrose em estudos não tão recentes, tá? Mas é só isso que eu quero? Não, se a gente tem outras medicações que ajudam na redução da fibrose, eu vou usar. Próximo. E aí a gente tem os antagonistas da aldosterona propriamente dito. Então eu não vou usar somente aquele que está na cadeia, né? Antagonizando o sistema renina, angiotensina e por último a aldosterona. Não, eu vou ter diretamente envolvido na antagonização da aldosterona, que é a espironolactona, tá? Em que a gente vê muito menos efeitos colaterais, porque ele vai atuar muito pouco em relação à vasodilatação periférica, tá? A gente tem um primo rico, que é eplerenona, que não tem nenhum efeito colateral, porque a espironolactona pode vir a desenvolver ginecomastia. É uma prática que eu pouco vejo, mas pode, tá? Já a eplerenona não. Aí, próximo. Aqui constata a eficiência da espironolactona, próximo. E aqui a gente tem uma constatação da eplerenona que ela não deixa nada a desejar a espironolactona. Então, a gente pode usar sem problemas essa medicação. Próximo. Então, o nosso primo rico, felizmente, ele pode ser igualado ao nosso primo pobre aqui, que é a espironolactona, que nos produz excelentes resultados. Próximo. Os beta-bloqueadores, tá? Eles são usados na fase mais avançada da progressão da doença cardíaca, já com cardiomiopatia dilatada manifesta, tá? E na presença de arritmias na maioria das vezes. Na distrofia muscular de Duchenne, ainda há estudos em andamento, tá? Sobre essa utilização, porque a gente não está lidando com a cardiomiopatia como as outras, onde a gente tem uma disfunção global. Depois, no final, sim, teremos disfunção global, mas inicialmente a gente tem uma disfunção segmentar. Então, a gente faz esse diferencial na abordagem cardiológica do paciente com distrofia de Duchenne. Próximo. E aqui a gente tem os fatores de pior prognóstico, né? Próximo. 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 Próximo.
Desculpa, volta, por gentileza, Daniel. Vejam, perda ponderal. Então, quando a doutora Clarice fala, né, emagrecimento nutricional, então a gente fica entre a obesidade e perda ponderal. E a perda ponderal, a gente tem que entender que quando eu não tenho músculo, eu faço vasoconstrição. Ou seja, eu diminuo o calibre dos vasos. Isso faz com que o meu coração tenha maior resistência em bombear o sangue para frente. Então, eu pioro a minha função cardiológica, tá? Baixa capacidade ventilatória, sim, porque vai sobrecarregar o coração direito, que é aquele que tem comunicação direta com o pulmão, tá? E quando eu tenho enzimas cardíacas elevadas, ou seja, eu tenho ainda ativação inflamatória pela distrofia muscular. Próximo. Agora vem, né, uma pergunta difícil de se responder. Quando começar a cardioproteção, depois já ter um exame anormal, por faixa etária, então a gente precisa de algumas definições claras. Mas aqui a gente já começa a discernir. Se eu tenho uma alteração, um exame anormal, eu já vou começar, ponto final, tá? A grande questão é se eu envolvo a faixa etária ou não. Próximo. Próximo. Aqui a gente tem a experiência do nosso ambulatório de 3 anos atrás, tá? Em que nós tínhamos 40 pacientes, hoje são em torno de 60. E vejam que a gente, desses 40, a gente já tinha 11 alterações desse strain longitudinal. Então, são 25% desses pacientes. Próximo. E aí, é muito interessante que eu tenho a maioria não cadeirante, a maioria que não usava corticoide, que já tinha inibidor da ECA em uso em metade dos pacientes. Então, eles chegavam para a gente sem uso de ECA, sem corticoide e sem beta-bloqueador. O que eu espero é que, em breve, a gente refaça toda essa nossa história cardiológica bem atual sobre a informação de como manusear o doente cardiológico. É por isso que a gente participa dos eventos, para que haja uma informação bem distribuída, não aguardando o cardiologista para que ele prescreva as doenças tidas como cardiológicas, tá? Próximo. Gostaria de agradecer e, mais uma vez, tornar nosso ambulatório mais difundido, tá? A Clara já sabe, eu não estou fugindo dela, que a gente está sempre aberto a novas comunicações. Muito obrigada. Agradecer a doutora Ana pela apresentação, a riqueza, né, com que ela traz para a gente, né, as informações mais atuais, inclusive a atenção que é preciso ter, né, a alguns elementos. Eu queria destacar ainda, né, que a fala, né, de doutora Ana se reúne à fala de doutora Clarice anterior, só que em algumas especificações. E aí eu queria convidar, né, a doutora Clarice para recompor aqui essa sala. Se Clarita quiser também vir dar alguma palavra, né, no sentido de esclarecimento sobre as etapas posteriores, o que a CADIM, né, a própria DB tem aí pela frente ainda de planejamentos de conversas com profissionais, eu acho que isso é super bem-vindo, né, para que todo mundo possa continuar aquecido para os próximos encontros, né, e para as atualizações que eu sei que Clara está preocupada em fazer. Vou deixar a palavra com Clarita um pouquinho, depois eu vou já reunindo aqui, eu estou com o meu celular aberto, e vou passar pergunta por pergunta, tá? E aí, imagino, a doutora Clarice já conseguiu interagir um pouco, leu, né? Mas eu vou falar em voz alta o nome das pessoas, tá? Para que elas se sintam também reconhecidas, quem fez as perguntas. E aí, a doutora Clarice vai respondendo, depois a doutora Ana, tá? Agora, eu vou pedir só para a Clarita fazer esse esclarecimento sobre projeções futuras aí de conversas com profissionais, que eu acho que é importante para todas nós. Obrigada, Clara. Gente, primeiro, Marta, o seu vídeo está apagado, tá? Nós não estamos vendo você.
E eu queria agradecer, né, a participação de vocês, as excelentes palestras, bastante esclarecedoras, e dizer que o objetivo foi realmente fazer um apanhado geral daquilo que a gente tem, né, disponível no momento em relação aos cuidados, cuidado multidisciplinar, e a doutora Ana Paula enfatizar mais essa questão cardíaca. Como eu falei no privado com ela, ela é a única cardiologista no Brasil que acompanha, né, especificamente esses pacientes, e acompanha também as mães, né? Isso é um trabalho muito bom e muito importante. Quanto às nossas próximas ações, nós vamos ter algumas palestras ainda, a próxima jornada, especificamente sobre distrofia fascicular-humeral, que também tem bastante novidades, muito importante que as pessoas acompanhem, né? Teremos também um evento específico sobre distrofia muscular de cinturas. Uma das primeiras perguntas foi sobre distrofia muscular de cinturas, e várias outras atividades que precisam ser acompanhadas nas nossas redes. Nós estaremos disponibilizando o dia, o horário, o canal que será transmitido. Em relação à ACADIM, nós já estamos tentando, já está no nosso radar, um encontro presencial multiprofissional, dos profissionais que atuam principalmente na questão da reabilitação. Então, também fiquem ligados que nós estamos viabilizando essa data, o local, e assim que nós tivermos os detalhes, nós estaremos colocando nas nossas redes. Tá bom? Então, Marta, a palavra é sua. Obrigada, Clarita. Então, eu vou passando, né, pergunta por pergunta, e peço que a doutora Clarice, a própria doutora Ana, vá interagindo conforme, né, sempre eu acho que seguir a ordem anterior. Doutora Clarice, depois doutora Ana, tá? Bom, a primeira questão, né, vem de Evelyn Rene de Marco. Ela primeiro dá bom dia, ela diz que ela tem filhos gêmeos diagnosticados com distrofia muscular de cinturas, do tipo 2E. Ela quer muito saber se tem algum estudo genético para algum tipo de controle. Doutora Clarice? Oi, vocês estão me ouvindo? Joia. Então, eu não sei se eu entendi bem a pergunta da Evelyn, mas vi também que a Cadinho já respondeu que haverá um evento, né, sobre distrofia de cinturas bastante específico. Eu não entendi, assim, o que eu não entendi, Evelyn? Não entendi se você está me perguntando de estudo genético do ponto de vista assim, de você ir no laboratório para fazer uma avaliação, né, genética, ou se você está me perguntando de estudos clínicos relacionados a possíveis terapias gênicas. Tá? Se é a primeira questão, né, se existe como fazer um diagnóstico molecular e tudo, a gente já tem painel para diagnóstico de várias distrofias, incluindo de cinturas, tá? Disponíveis em vários laboratórios aí que fazem análise genética. Então, mas eu imagino que isso vai ser falado bastante melhor e mais aprofundadamente no evento da CADIM. Se a sua pergunta é sobre estudos clínicos em andamento envolvendo pacientes com distrofia de cinturas, minha sugestão é que você procure num site chamado clinicaltrials.gov, tá? Todos os estudos clínicos envolvendo seres humanos, envolvendo questões genéticas, eles têm que ser registrados nesse site para que eles possam, então, ter aprovação, né, para serem realizados. Então, assim, quando você procura nesse site sobre a doença do teu interesse, vai aparecer onde no mundo tem estudo clínico em andamento, aprovado, né, acontecendo. Então, assim, você consegue se atualizar em relação a essas novidades de estudo. Acho que eu consegui responder. Ótimo, Clarice. Eu acho que deu, pelo menos assim, um mapeamento, situou, eu acho que pode ser que tenha ficado bom, tá? Caso não, eu acho que pode interagir de novo pelo chat, tá? A segunda pergunta, ela está vindo de Thalita Gondim. Onde poderíamos encontrar o novo consenso? Eu acho que essa pergunta aí você também, né, vai poder trazer.
Então, Thalita, veja bem, a gente não fez um novo consenso, a gente atualizou, né, o consenso anterior. Por que eu estou falando dessa forma? Porque é muito importante para quem for ler o consenso ter em mãos o de 2018, porque muitas vezes o que vai ter nesse documento de atualização é assim, conforme falado no 2018, como já descrito em 2018, né? Então, assim, um complementa o outro. Tá? Ele está no prelo, ele ainda não foi, ainda não está disponível no site, porque a aprovação do texto final aconteceu tem poucas semanas. Então, eu trouxe para vocês, né, eu e a doutora Ana Paula, alguma informação que está saindo assim do forninho, está quentinha, quentinha, pelando na mão. Mas fiquem atentos, porque, se Deus quiser, né, em breve vai estar disponível, vai sair publicado pela revista Arquivos de Neuropsiquiatria, tá? Que é uma revista brasileira. A outra pergunta vem de Abelnísia Albenísia Belo. O que seria bifosfonato, tá? E a segunda pergunta já vou emendar, porque aí também se Aninha, né, e vocês quiserem ir interagindo juntas, tá? Daniele Moraes, a senhora aconselha a correção da cirurgia de escoliose? Então, eu separei duas perguntas. O que seria bifosfonato? E a segunda de Daniele, a senhora aconselha a correção da cirurgia da escoliose? Joia. Albenísia, beijo, saudades, espero que vocês estejam bem. Seguinte, bifosfonato é uma medicação bastante específica para melhorar a mineralização óssea. Então, assim, todo paciente com Duchenne, a gente sabe que ele tem um risco de osteoporose, né, de osteopenia, de fraturas, por uma série de fatores, incluindo o fato do uso do corticoide. Mas não só isso, né? A questão aí da redução do exercício físico ativo, uma dificuldade de mineralização óssea por questões metabólicas próprias da própria distrofia muscular, enfim. Então, para todos eles é recomendado o uso da vitamina D, da dose profilática, do cálcio, né? Aquela suplementação igual que eu mostrei para vocês. Mas, às vezes, mesmo suplementando ou tratando muito bem feito, né? Com vitamina D, com cálcio, ainda assim, esse paciente mostra uma osteopenia, ou seja, uma densidade óssea fraca, um osso mais quebradiço, por falta ali de mineralização, por falta de fixação do cálcio nessa matriz óssea. Para esse paciente, uma opção são os bifosfanatos, tá? Que são medicamentos bastante específicos para osteoporose. Como eu falei para vocês também na apresentação, a gente hoje tem evidência de que eles podem ajudar, sim, na osteopenia da pessoa com distrofia muscular de Duchenne, mas se utilizado via endovenosa, tá? Então, essa foi uma atualização importante do consenso passado para essa. Não são todos os pacientes, e tem que se tomar muito cuidado com a saúde renal, porque os bifosfanatos eles podem ter efeitos colaterais importantes relacionados à saúde renal, tá? Então, também não é para sair fazendo assim, não. Tudo isso que a gente falou, gente, está no consenso. Por quê? Porque a gente está falando de uma doença rara, né? São poucas as pessoas que se dedicam a estudar só isso, ou a ter um ambulatório só disso, né? E que consegue ver uma quantidade grande de pacientes e tudo mais. Então, qual que é a ideia do consenso? É a gente juntar pessoas que se dedicam à vida, né? A sua prática clínica e científica, né? De pesquisador, ao estudo da distrofia muscular de Duchenne, e juntos trazer alguma informação que parece ser, como disse a Marta, um mapa do tesouro aí para quem, de repente, vai cair no colo da pessoa, de repente, um paciente com Duchenne que vai dizer, Jesus, não sei nem o que é isso, nunca vi isso, né? E aí ele vai ter ali naquele documento um guia, uma recomendação, alguma coisa que já vai dar um norte ali para ele seguir. Por que eu estou falando isso desse jeito? Porque recomendação não é lei, né? Então vão ter coisas ali que de repente para o indivíduo não vai fazer sentido, tá? Essas recomendações elas são feitas baseadas em revisões de literatura, meta-análises, a experiência das pessoas, sim, mas do ponto de vista individual
O médico responsável pelo cuidado daquele paciente, ele tem que pegar, né, essas recomendações, todas essas evidências, e olhar para o indivíduo que está na frente dele e ver o que faz sentido ali para ser utilizado, tá? Então, assim, por exemplo, o bifosfanato não é para todo mundo. Ah, mas não é para todo mundo por quê? Porque você tem um perfil de paciente que vai fazer sentido aquela recomendação, aquele uso. Joia? Então, assim, para vocês também não ficarem, ai meu Deus, nunca ouvi falar disso, meu filho não usa isso, ai, vou pedir para comprar amanhã. Calma, conversem com os médicos, né, que estão ajudando vocês. Até traz essa informação. Fala, olha, eu vi que tem um negócio aí diferente, será que não é o caso? Né? Mas sempre aí em parceria com quem está assistindo o paciente. Joia? Em relação à escoliose, já ia esquecendo. Mesmíssima história, tá? Cirurgia de escoliose faz sentido? Faz sentido. Para todo mundo? Não é para todo mundo. Você tem ali uma série, né, de aspectos que você vai avaliar no indivíduo para você entender se para aquele indivíduo a correção da escoliose faz sentido ou não. Por consenso, toda pessoa, né, que tem uma escoliose aí, que já aumentou o grau, né, de angulação já está maior do que 20, 30 graus da escoliose, é recomendável que ela passe por uma avaliação ortopédica às vistas de se considerar a possibilidade de cirurgia. Não estou falando que todo mundo tem que passar por cirurgia, você tem que botar na balança do custo-benefício se a cirurgia vai trazer mais benefícios ou ela vai ser mais arriscada para a vida daquele indivíduo. Do ponto de vista de benefício, o que eu espero que a correção da escoliose ela vai facilitar? Ela vai facilitar a respiração, né? Por quê? Porque se você tem um tórax, né, que está desviado, uma metade do teu pulmão, que já não era um pulmão que expandia da forma esperada por conta da fraqueza torácica, por conta da doença neuromuscular, esse pulmão ainda vai ficar mais amassadinho, vai ser mais difícil dele expandir ainda. Então, você tem aí uma dificuldade que envolve a saúde cardíaca, a saúde respiratória, a saúde gastrointestinal. Por que gastrointestinal? Porque se minha escoliose está amassando ali o meu estômago, isso traz também uma série de repercussões negativas do ponto de vista nutricional, né? Então, fora o desconforto, a dor, né, que esse paciente vai sentir também por conta da deformidade torácica. Então, tem vantagens? Tem. Se não tivesse, se fosse só, meu Deus, é arriscado operar, a gente não ia nem falar da possibilidade da cirurgia. Mas é uma cirurgia que é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Né? É recomendável que a gente tenha atenção em relação a essa possibilidade. Então, assim, o que eu aconselho, Daniele? Eu aconselho que todos passem por esta avaliação. Se vai chegar na cirurgia ou não, aí é uma decisão individual, tá? Mas eu acho que a avaliação para escoliose, ela é mandatória para todo mundo. Obrigada, Clarice. Eu estou passando, viu, gente, só para vocês entenderem a dinâmica, as perguntas que apareceram no momento que a doutora Clarice falou. Então, depois vão chegar as perguntas que estão dirigidas à doutora Ana, tá? Aqui pelo chat dá para saber perfeitamente quando começam a acontecer, tá? Bom, a próxima questão vem de Douglas Romano. Eu ouvi falar sobre exercícios ativos, tendo em vista a reabilitação. Com qual intensidade esses exercícios devem ser aplicados? Veio exatamente no momento que a doutora Clarice falava, tá? Por favor. Douglas, obrigada por essa pergunta, que é uma pergunta muito boa, tá? E aí eu vou ser um pouquinho evasiva no seguinte sentido. Eu não sou fisioterapeuta, e as pessoas que eu mais vejo falarem muito bem em relação a essas recomendações são os fisioterapeutas, tá? Clarinha falou que já está aí às vistas de organizar um evento com os fisioterapeutas, né, falando especificamente sobre as recomendações, aí eu fico com muito medo de repente, trazer aí uma meia informação. Mas você tem razão, tá? Exercícios ativos, tendo em vista a reabilitação, eles têm o seu lugar,
Joia? E o que a gente sabe muito bem é o seguinte: eles não podem ser excêntricos, né? Aquilo que a gente tinha conversado na apresentação. Isso está bem estabelecido também, até pelo consenso, porque esses a gente sabe, né, que eles levam a maior gasto muscular do que a possibilidade aí de uma hipertrofia da musculatura e melhora da performance. Então, eles pioram ao invés de melhorar. Conhecimento de hoje, tá? Pode ser que daqui a um tempo isso tudo mude. E aí é igual que Marta fala. Por isso que é importante a gente atualizar a nossa informação. Hoje, o que a gente tem de evidência é que esses exercícios excêntricos, eles são mais maléficos do que benéficos, tá? Agora, os ativos que são, que parecem, né, serem interessantes dentro da reabilitação, o que eu posso falar para você, sem exceder as fronteiras do meu conhecimento, é que qualquer exercício que não fadigue, tá? Essa semana uma mãe me ligou falando assim, porque meu filho está fazendo, ele tem DMD, né? Está fazendo exercício na piscina, mas depois ele fica muito cansado e ele não consegue nem andar. Ele fica... Eu falei assim, tá errado. Assim, ou diminui a intensidade, ou repensa esse exercício, mas assim, não pode, né? Mas não pode porque é na piscina, não pode... Não, ele não pode estar desse jeito. A gente tem que reavaliar a situação cardíaca dele, a situação respiratória dele, entender a nutrição dele, porque também, né, pode ser que ele esteja cansando demais, até por outro, né, nem pelo exercício em si, mas pela essa saúde geral dele, que talvez precise de ser revista com mais cuidado, mas fato é que a gente contraindica exercícios que fadigam, tá? Independentemente do exercício que seja. Então, isso é bastante importante, tá, Douglas? Agora, detalhes sobre que tipo de exercício, intensidade e tal, eu vou deixar para as minhas colegas que sabem mais do que eu. Muito obrigada, Clarice. Agora um carinho para você, né? Você continua com a gente aqui na sala, mas vem da Associação Brasileira de Distrofias Musculares, doutora Clarice, com excelência, nos mostrou um raio-x atualizado dos cuidados na distrofia muscular de Duchenne. Parabéns. Esse é um carinho, né? Que sintetiza outros elogios que apareceram acima e que eu não fiz referência justamente por causa do nosso tempo, mas eu acho que esse aqui sintetiza todo o carinho e respeito por essa apresentação. Eu vou pedir para esperar um pouquinho, fique conosco, e eu vou passar agora para a pergunta de Daniele Moraes, que eu vou dirigir a doutora, né, e professora Ana Paula, né? Não deixa de ser. Bom dia. Daniele Moraes pergunta, doutora, tem idade específica para começar a cardioproteção? Essa é uma pergunta que ela não foi nem respondida na apresentação, porque a gente não tem uma data específica. Em termos intuitivos, eu não acho que seja um termo correto para um evento tão científico como esse, mas se você acredita que a partir da primeira década você já começa a ter acometimento cardiológico, a gente começa na primeira década, tá? A partir dos 10 anos, a gente já faz a cardioproteção. Perfeito. Outra pergunta... Desculpe, posso... Pode. E tivemos que fazer em crianças com menos de 10 anos e exames alterados. Mas aí entra já naquele rol de pacientes com exames alterados que se beneficiam da cardioproteção. Perfeito, doutora. Essa pergunta da Daniele também super boa. Todos os cardiologistas têm esse conhecimento? Ou só os cardiologistas que entendem do paciente com distrofia muscular de Duchenne? Essa pergunta é bem interessante, né? É bem interessante. Perfeito. É bem interessante. Eu tenho a felicidade de hoje trabalhar com um ex-aluno que eu consegui picar, que a mosquinha da distrofia muscular conseguiu fazer com que ele também se interesse. Eu coloco os meus pacientes, meus alunos no ambulatório para que a gente tenha essa informação difundida, mas por ser uma doença rara, assim como outras doenças raras, muitas vezes eu recebo telefonemas de
pacientes até internados em locais onde não sabem o que fazer com esse paciente. E aí, eu acho que a gente precisa difundir, como eu sempre repito, difundir informação. Porque aqui a gente tem enzimas cardíacas aumentadas. Se eu chego numa emergência, vejam, a gente não precisa ser tão médico assim. A gente tem paciente com enzima cardíaca aumentada, ele tem 15 anos, tem dor torácica porque tem escoliose. Eu vou pensar em infarto, gente? Faça meu favor, né? Então, mas também ele já tem um eletro alterado, ele pode ter um eletro com um daqui de necrose, sabe? Eu acho que ali o bom senso ele tem que prevalecer. O que você acha, Clarice? Eu acho que a Daniele fez 2 perguntas, cada uma de $1 milhão, então, sim, né? Sim. São 2 perguntas que juntas valem $2 milhões. Sim, com certeza. O que eu acho? Eu acho que exatamente o que você falou, né? Que a gente precisa ter humildade só de, sabendo o que a gente não sabe, procurar quem saiba, né? E aí, de novo, eventos como esse que colocam, né, a gente com super especialistas feito, né, Ana Paula, que, puxa vida, está se dedicando ao ambulatório só ao cuidado, porque é muito específico, né, a cardioproteção, o cuidado cardiovascular da pessoa com distrofia muscular de Duchenne, uma pessoa super acessível. Anotem o e-mail da Ana Paula, gente. Quando for no médico... WhatsApp. E-mail para não ver. Então o WhatsApp, assim, quando for no médico de vocês, tem alguma dúvida, passa a mão no telefone e liga, vê se tem alguma possibilidade. Isso até o consenso ele serve para isso também. Para, de repente, o colega que tem menos intimidade com a doença, ter ali uma série de recomendações, inclusive de quais medicações, doses, que ele pode, de repente, iniciar se ele estiver se sentindo no escuro, né? Então, assim, é trocar ideia com quem sabe mais do que a gente, é procurar na literatura especializada informações aí com uma boa evidência científica, para a gente também não estar fazendo as coisas de orelhada por conta de modismos que possam estar aparecendo, né? E eu ia até perguntar para você, Ana Paula, em relação a isso, vou me aproveitar aqui da oportunidade. O que você acha do teleatendimento em cardiologia, nessas situações assim tão específicas, feitas assim, uma doença rara, de repente você acha que vale você fazer um atendimento Foi paciente em outro lugar? Foi ótima a sua abordagem, porque no paciente não raro, eu não faço teleatendimento, porque eu me acho fazendo um fake atendimento, tá? Porque eu não tenho eletro, eu não tenho medidor de pressão arterial, sabe? Mas eu tenho pacientes em Minas Gerais que não conseguem vir ao Rio com frequência, então eu faço um teleatendimento sim, solicito os exames através do modo que o CRM nos protege, né? Porque a gente faz por WhatsApp, a gente manda por ali sem problemas, então eu faço sim, Clarice. E aí eu não me vejo fazendo uma consulta fake, porque eu vejo o paciente, sabe? Eu tenho as informações que muitas vezes a família me traz mais do que numa consulta presencial. Tá? Perfeito, perfeito. Agora eu queria rebater uma pergunta também. Eu chego um paciente com 15 anos, eu faço corticoide? Ele parou porque teve assim, na época que ele mamava, ele teve problemas com corticoide. Sabe? Eu ainda não tenho comprometimento cardiológico e a minha vontade é começar. Faço ou não faço? Então, a resposta provavelmente sim, faça, tá? Ótimo. Houve um tempo em que a gente parava corticoide quando o paciente ia para a cadeira de rodas, porque se achava que a única coisa que o corticoide nos ajudava era em atrasar, né, a progressão da doença e da perda de marcha. Então, se ele tinha perda de marcha, teoricamente não fazia mais sentido. E isso é passado, tá, gente? Hoje,
o que a gente entende? A gente entende que o corticoide ele atrasa a progressão da doença não só no sentido de atrasar a perda de marcha, mas atrasa também uma série de outras consequências, por exemplo, né, fibrose cardíaca, complicações respiratórias. Então, assim, o uso de corticoide ele pode ser até modificado, o esquema ele pode ser modificado, já que esse paciente vai perder mobilidade, aumentando aí o risco de ter problemas metabólicos, de ter osteopenia relacionada ao uso do corticoide, e ele já está cadeirante, talvez faça mais sentido a gente não usar um esquema diário, mas de repente um alternado, usar uma dose um pouco menor para que ele tenha melhor tolerabilidade, né? E esses esquemas eles têm sido estudados e publicados. Mas não usar é cada vez mais raro. A gente tem bancado, né, que é muito mais interessante a gente manejar possíveis efeitos colaterais do que a gente suspender o corticoide de todo. Apesar de que eu ainda vejo muita resistência, até por parte das famílias. Eu tenho um paciente que a família se recusa terminantemente de usar o corticoide, porque acha que o risco do corticoide é maior do que o benefício. A gente conversa, mostra, mas no final é uma decisão de fórum íntimo, né? Mas assim, Ana, eu acho que sim, eu acho que começa. Muito obrigada. Bom, já foi assim uma rodinha, né, interna aqui maravilhosa, né? E isso é exatamente a potência de encontros como esse, tá? A gente tem 10 minutos, então eu vou sintetizar, trazer as últimas perguntas. Depois eu peço para, né, Clara, nossa querida anfitriã, ela que está nos recebendo, né, e fazendo os convites para que a gente estivesse juntas hoje, peça que ela volte para dar as boas-vindas de final de encontro, tá? Antes disso, eu queria trazer aqui, né, só uma intervenção de Albenísia, de novo, né, dizendo exatamente sobre o alerta, né, os riscos da sedação na ressonância. Isso foi tocado, trazido aqui pelas professoras, né? Posso falar sobre isso? Pode está sim, nos 45 do segundo tempo. Isso mesmo. Mas aqui, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: a gente tem que entender o que a gente quer para a gente poder usar da nossa criatividade para chegar no nosso objetivo, né? Então, assim, a gente quer uma ressonância cardíaca. Eu preciso do paciente quieto, mas eu não preciso dele sedado no sentido de que ele não precisa estar em outro planeta para eu fazer o exame. Não é um exame doloroso, né? Não é um exame assim, não é uma cirurgia que eu precise de fato de fazer uma anestesia para que não haja sofrimento. Então, assim, na impossibilidade, né, ou no medo, na preocupação de você fazer uma sedação mais aprofundada, por conta dos riscos que alguns anestésicos têm, por conta de um possível risco aí respiratório, eu acho que, se a sua criança ela for colaborativa, se eu conseguir conversar e falar aqui, filho, é só ficar quietinho aqui esses 20 minutos, esses 30 minutos, tá? Ok, é possível de fazer o exame sem sedação. Ou negociar coisas que façam a criança dormir sem que haja essa depressão respiratória ou o uso de medicamentos que possam ser possivelmente nocivos, né? Isso é uma coisa assim, até que para outros grupos de criança eu também procuro negociar. Então, assim, eu acho que tudo é uma questão de negociação com o local que vai fazer o exame, tá? De fato, existe uma série de recomendações anestésicas para pessoa com distrofia muscular, mas eu fico me perguntando, precisa mesmo de fazer sedação? Qualquer uma delas? Né? Eu acho que tem aí uma coisa que é negociável. Perfeito. Ótima ponderação, Clarice, essa questão da negociação, né, de colocar, mesmo crianças e adolescentes, gente, essa conversa, ela pode acontecer, né, não é porque é criança e adolescente que não está entendendo o que se passa com ele. Inclusive, com doenças raras, a gente vê um acúmulo e produção, a própria criança, quanto menor, ela vai adquirindo conhecimento sobre o próprio corpo, então ela é esperta, né, no sentido de poder entrar nessa conversa. Então, vamos lá, aumentar esse protagonismo, né? Chamar para a conversa. Bom, a segunda, fechando aqui as questões, tem uma questão que é mais assim,
relacionado, talvez fosse o patologista, mas não sei se de repente as colegas querem responder. Quais as alterações hepáticas ligadas à distrofia muscular de Duchenne? Eu vou juntar, tá, Clarice e Ana, só para a gente ganhar tempo, né? Ela, enfim, a Beonísia está aqui, né? Também mandando beijo, e ela também questionou, né, essa questão, até que ponto as mães, por exemplo, são escutadas, né? Quando, por exemplo, vocês fizeram essa intervenção. Então, assim, eu acho que aqui a gente fecha, né? Mas com essas duas grandes questões aí, tá? A questão das alterações hepáticas e o questionamento quanto a esse poder de voz, né? Das famílias, né? Dos próprios pacientes, no sentido de dizer assim, olha, só um instantinho, eu posso dizer alguma coisa sobre isso, você pode me escutar? Eu lembro de Clara falando muito sobre essa história, né? Então, assim, aí eu fecho aqui, são as questões que vieram, né? E passo a palavra depois para a Clarita. Antes disso, já vou também dando beijo para vocês, deixando meu abraço, meu amor, dizendo do prazer que estar aprendendo com colegas tão respeitadas e tão importantes, e com Clara, que eu sempre tenho como minha professora. Então, assim, vou deixar agora, eu fico aqui, mas vou ficar quietinha, para que Clarice e Ana possam fazer as intervenções finais e se despedir, e Clarita, que é a nossa anfitriã, fechar esse momento da manhã, tá? Obrigada. Bom, eu acho que em relação às mães, Denise, eu concordo com você, e a partir do momento que a gente passou a fazer acompanhamento das mães, a gente notou um aumento da nossa relação entre a mãe e a equipe, tá? Então, a mãe começou a fazer parte da equipe. É claro que a gente sempre escuta as mães, mas esse entrosamento, ele aumentou muito. Ele aumentou muito, e eu acho que ele... Até porque a gente agora está cuidando também da mãe. A mãe agora não fica mais na sala de espera, esperando algumas horas, tá? Sem ter nenhum resultado para ela, que muitas vezes tem sintomas, tá? Mas não são vistos, porque há uma dedicação maior ao seu filho. Então, quando ela é escutada e quando ela consegue também falar não somente sobre seu filho, que é o pilar daquela consulta até então, ela se sente melhor, tá? Então, eu espero ter respondido. Em relação às enzimas hepáticas, o acometimento hepático no Duchenne, ele é muito pouco, muito raro, tá? O que a gente vê em relação às enzimas hepáticas, ela está presente também na musculatura esquelética. Então, por isso que é uma concomitância de enzimas. O nosso organismo, ele muitas vezes, ele não tem uma seletividade grande de algumas enzimas que, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, um paciente tem aumento da enzima cardíaca quando ele tem insuficiência renal. Aí você vai dizer assim, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Tem. Então, o que a gente quer dizer é que essas enzimas não são tão exclusivas assim, tá? Então, eu também me despeço, agradeço imensamente a Clarinha pelo convite, tá? Vou te procurar semana que vem, tá bom? E depois a gente vai trocar mais figurinhas. E, Marta, foi um prazer te conhecer e espero que a gente se veja em outras oportunidades. E, Clarice, acho você o máximo, tá? A sua didática me inspira também. E um bom final de semana para todo mundo. Obrigada, Ana. Desculpa, deixa eu só dar um beijo nessa pessoa, Clara. Aninha, aqui, ó, vai virar uma rasgação de seda pública, porque também sou sua fã. Obrigada por ter dividido, né, com tanto brilhantismo esse espaço. Obrigada, Marta, por ter nos mediado com tanto carinho. E obrigada, Clara, por esse convite e essa oportunidade de sempre. Um beijo enorme no coração de todos, um ótimo final de semana. Eu que agradeço aí a participação, vocês estão sempre prontas, né, a atender o convite da CAGEM, lembrando que essa 8ª jornada ela está dentro da 3ª Conferência Nacional da ADB, né, da Aliança Distrofia Brasil, e foi um prazer muito grande passar essa tarde da manhã aqui com essas 3 mulheres incríveis, em que a gente aprende sempre muito, né,
E agradeço muito mesmo por vocês estarem conosco, as pessoas que colaboraram também enviando as suas perguntas, que elas também nos ajudam, né, a aprofundar um pouco mais, né, o nosso conhecimento, e dizer, né, que é muito importante que a gente tenha e se aproprie desse conhecimento, do consenso de cuidados, que nós estamos aí em vias de se construir um PCDT, né, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, e a gente precisa que esse protocolo tenha, né, essa visão dos especialistas. Então, eu acho que a gente precisa divulgar o máximo possível esse consenso, e no momento desse PCDT, nós precisamos que esse conhecimento esteja inserido, e a participação de todos também, né? Vai ter o momento da consulta pública, então todos precisam se apropriar desse conhecimento para poder participar dessa consulta pública realmente com propriedade, tá? Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Peço que vocês aguardem só mais um pouquinho no estúdio para a gente se despedir, tá bom? Boa tarde, gente. Um bom final de semana. Obrigada por estarem conosco até aqui.